Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, ao vivo, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta segunda-feira, dia 17 de novembro, nós estamos recebendo com muito prazer o vice-prefeito municipal de Santos, psicólogo Eustácio Alves Pereira Filho, e a colega jornalista Nara Assunção, que é repórter do semanário BocNews. Vamos conhecer agora as manchetes de hoje dos principais jornais e sites com a colega jornalista Cris Chalub. Bom dia, Cris. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Na Folha de São Paulo de hoje, executivos presos tentarão delação, prevê procurador. O Estado de São Paulo. Petrobras diz que denúncias podem afetar resultados. A Tribuna. Para Dilma, Lava Jato pode mudar o Brasil. BocNews. Violência, de olho nos bandidos. Santa Portal. Receita deposita dinheiro do penúltimo lote do imposto de renda. G1 Santos e região. Delegado é morto a tiros no Gonzaga, em Santos. UOL. Executivos presos tentarão delação premiada, prevê procurador-geral. E na capa da Veja, a prisão dos bilionários. Chico. Obrigado, Cris. Muito bem. E nesta edição, no programa de hoje, nós vamos tratar de um dos temas mais sérios, mais graves da atualidade e que atinge milhares de famílias no mundo inteiro. É a questão do combate, do enfrentamento às drogas. E nesse sentido, o município de Santos vai iniciar agora um programa interessante, um programa norte-americano denominado Coalizões Comunitárias Antidrogas. E Santos é um dos 7 municípios brasileiros escolhidos para sediar e desenvolver esse programa, que prevê basicamente a formação de voluntários que vão funcionar como agentes multiplicadores no combate, no enfrentamento à questão das drogas lícitas e ilícitas. Aliás, o programa começa hoje, daqui a pouco, no campus da Unisantos, aqui na Avenida Conselheiro Neves, às 9 horas, inicia-se a formação, a preparação, a capacitação desse grupo de voluntários. O nosso convidado, o psicólogo Eustácio Alves Pereira Filho, vice-prefeito de Santos e superintendente da CAPEP Saúde, é um especialista nessa questão e vai nos dar todos os detalhes a respeito desse tema, entre outras questões relevantes nessa questão seríssima do combate às drogas. Mas tudo isso vocês acompanham daqui a pouco, logo após a crise informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas para hoje. Cris. A previsão para esta segunda-feira é de sol com algumas nuvens. Segundo o Clima Tempo, hoje não chove. A temperatura varia entre 15 e 26 graus. Estradas. A rodovia Anchieta Imigrantes está em operação normal, 5x5. O tráfego é lento na chegada a São Paulo. Já as rodovias Cônego Domênico Rangoni e Padre Manuel da Nóbrega apresentam tráfego normal em ambos os sentidos. Balsas. 8 balsas operam na travessia Santos-Guarujá. A demora é de 10 minutos. Guarujá-Bertioga opera com apenas uma embarcação e com 20 minutos de espera. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, Twitter ou e-mail je@enfoquecom.com.br. A representação desta edição vai ao ar às 17 horas. Ou assista a qualquer momento pelo nosso canal do YouTube. Chico. Obrigado, Cris. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltaremos em seguida para entrevistar o vice-prefeito de Santos, Eustácio Alves Pereira Filho. Voltamos já. Unisanta, mais uma vez entre as melhores universidades do país. 16 cursos receberam a premiação do Guia do Estudante da Editora Abril. Os cursos de Administração, Ciências Biológicas, Biologia Marinha, Ciências Contábeis, Educação Física, Fisioterapia, Jornalismo e Pedagogia receberam 4 estrelas. Uma grande vitória pelo esforço de funcionários, alunos, professores e diretores. Mais 9 cursos receberam conceito de 3 estrelas, além dos demais cursos com excelentes avaliações do MEC.
Confira a relação completa no site www.unisanta.br. Unice seu passaporte para o mercado de trabalho. O novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Debate com os candidatos a presidente do Santos Futebol Clube. Dia 2 de dezembro, a partir das 10 horas da noite. Você vai conhecer as propostas dos candidatos e poder definir qual o melhor para o Santos Futebol Clube. Assista na Santa Cecília TV no dia 2 de dezembro, a partir das 10 horas da noite. Tudo sobre a campanha mais disputada dos últimos tempos. É o momento onde os candidatos poderão debater suas ideias e apresentar os caminhos para o time da Vila. É na Santa Cecília TV, 2 de dezembro, 10 horas da noite. Não perca! Estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, 17 de novembro, que está recebendo hoje, com muito prazer, o vice-prefeito de Santos, psicólogo Eustáquio Alves Pereira Filho, que também é o superintendente da CAPEP Saúde e um especialista na luta no combate antidrogas. E nós vamos começar conversando com o vice-prefeito Eustáquio Alves Pereira Filho e também a Nara Assunção, que é repórter do semanário Bocnews, comentarista do programa de hoje, a respeito desse programa norte-americano, vice-prefeito, chamado Coalizões Comunitárias Antidrogas, que será instalado em Santos, implantado em Santos a partir de hoje, inclusive. Isso mesmo. Daqui a pouco, o prefeito Paulo Alexandre e o vice-prefeito estarão implantando esse programa. É um programa que visa a capacitação de voluntários como agentes multiplicadores na luta antidrogas, na luta de prevenção às drogas. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito desse programa norte-americano e de que maneira Santos foi escolhida como uma das cidades brasileiras para receber esse programa. Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Chico, bom dia, Nara, bom dia, telespectadores. Realmente nós somos muito felizes porque é um momento muito importante, nós investimos na raiz do problema, né? Na prevenção. Nós temos aí o CADICA, que é a ONG cadastrada e credenciada pela Embaixada Norte-Americana, que desenvolve esse trabalho em 18 países. O CADICA, inclusive, é consultora da Organização das Nações Unidas em assuntos sobre entorpecentes e desenvolve em algumas cidades de forma exitosa. Nos encanta porque tem por base evidências científicas e faz toda uma metodologia científica e nós temos aí informes da Organização das Nações Unidas que em territórios e cidades onde se desenvolvem programas com metodologia científica de prevenção às drogas, nós temos a redução em 7 anos de 25% do uso de álcool e outras drogas. Então esse é o caminho da prevenção. Nós realmente temos uma mudança cultural com o passar dos anos, né? Hoje nós temos aí a evidência que ninguém mais fuma em lugares fechados. Já está no inconsciente coletivo, já todo mundo pensa assim, né? Então não há mais necessidade nem de plaquinhas não fume. Nós temos hoje a segurança, o cinto de segurança, né? Então isso há anos atrás, décadas atrás, não era dessa forma. Nós temos então hoje uma luta muito grande, porque se nós temos uma queda do número de fumantes, nós tínhamos em 1980, nos anos 80, 35% pela Unifesp de brasileiros que fumavam. Hoje nós temos 14, os últimos informes, os últimos estudos. Então isso é significativo em termos de custo social, em termos de saúde pública, né? Só que os jovens estão bebendo muito. Mas a par da conscientização, me permita, Eustáquio, há também o aspecto da multa. Sim. Tanto para quem é flagrado, o estabelecimento que permitir alguém fumar, como também o cinto de segurança, existe a multa. A punição também ela é financeira. E isto contribuiu bastante para a redução desse tipo de coisa. Com o cigarro é a mesma coisa. Às drogas, nem álcool. Em relação às drogas, o exemplo é o cigarro, né? O impacto, né? Com o álcool, o lobby da indústria do álcool trabalha muito e nós continuamos com a advocacy, o convencimento incansável pela Unifesp, a ABA, a Associação Brasileira de Estudos de Álcool e Outras Drogas, continua
desenvolvendo esse trabalho de conscientização, mas nós não podemos ser inocentes, nós temos a sociedade do lucro, né? Então as pessoas pensam no lucro, e isso não tem sustentabilidade, porque na verdade nós temos que pensar na vida. Então nós especialistas, gestores de administração pública, né, gestores públicos, devem priorizar a vida. Então nós estamos festejando, nós temos essa intervenção aqui, né, nós capacitarmos agentes multiplicadores, como você falou, é assim mesmo que funciona. Nós temos aí uma entidade que se sensibilizou pelo Brasil. Nós temos algumas cidades norte-americanas, nós temos algumas cidades da Itália, são 18 países. Na América Latina nós temos a América Central, e no Sul, Peru já se desenvolve, e agora Brasil. Eles trabalham com metodologia científica, com uma visão de 7 anos inicialmente. Há 5 anos atrás, eles começaram no Vale do Paraíba, e agora, com 5 anos, se pensando em 7 anos, eles vêm para outras cidades, né? Começaram lá com Pindamonhangaba, chegaram a atingir Taubaté, e agora Caçapava, vem reforçar, Resende, São Bento do Sapucaí, ali mais para o centro, Grande São Paulo, Bragança Paulista, tudo com muita estratégia. E no litoral Santos, nós tivemos aí esse privilégio de a cidade ser selecionada, e a gente deve muito a toda a vontade política do prefeito Paulo Alexandre Barbosa, porque nós estamos na área, e já são 30 anos de profissão, mais de 30 anos, 15 anos com COMAD, Conselho sobre Drogas, mas nunca tivemos algum investimento desse nível, que vem da embaixada norte-americana. Então isso é do gestor, isso é uma pessoa que faz a coisa acontecer, né? Então nós devemos ao prefeito que tenha aberto portas para todas as políticas públicas. Tanto é que o governo federal, embora a grande crítica, e se lamenta muito, não investe em nada em prevenção, esses recursos vêm de fora. O prefeito sempre nos incentiva, ele tem toda a razão, que existe muito recurso, existe muito dinheiro, quer em nível estadual, quer em nível federal, quer em nível internacional, né? Mundial. Mas nós precisamos ter projetos, né? Então, com projetos, nós fomos contemplados em poucos municípios brasileiros de início, eram 11 no início, já tivemos entre os 11, no CRAC é possível vencer. Então tivemos aí 19 milhões de investimentos, que vem gradativamente. Nós estamos na área de tratamento, iniciando uma unidade que já esperamos há mais de década, que é a unidade de tratamento da Zona Noroeste Morros. Ela está pronta, nós temos aí apenas a questão de recursos humanos. A gente tem todo o cuidado, porque nós temos o índice prudencial com a lei da responsabilidade fiscal. Então nós temos todo o cuidado, mas nós temos o investimento acontecendo, e 16 milhões para a área de saúde e 3 milhões para a área de segurança, câmeras e todo o equipamento. E nós temos o recomeço, né, do governo do estado, com vagas, R$ 1.350 tratamento, mas nos encanta, nós podemos trabalhar na mudança cultural, na mudança de conscientização, na área comunitária, em todos os segmentos. Né? Muito bem. Eu gostaria de ouvir agora a nossa colega jornalista Nora Assunção, repórter do Semanário Boc News. Bom dia, Nora, tudo bem? Bom dia, Chico, bom dia, Eustáquio, bom dia a todos. E realmente é uma ação que estava faltando, né? A questão da prevenção, que você começa a ver os resultados daqui a 7 anos, como o senhor disse nesse programa. Exatamente. É essencial para combater o que existe hoje, que, como o Chico comentou no começo, é um problema da sociedade atual que convive. São muitas as famílias que têm esse problema dentro de casa e às vezes não tem como resolver, não tinha essa prevenção antes, enfim. E eu queria entender como que vai funcionar esses agentes multiplicadores. Eles passam por essas etapas, né? Hoje começa a primeira etapa dessa capacitação, e depois como que eles agem nessas comunidades, enfim, como que esse trabalho funciona na questão da prevenção? Na verdade são inicialmente 6 capacitações de dia inteiro, né? Ficou a nossa responsabilidade do Comitê Gestor de Política sobre Drogas a inscrição e a seleção, a toda a divulgação, né? Então nós chamamos a todos os segmentos, quer do executivo, quer do legislativo, quer do judiciário, sociedade civil organizada, os conselhos, conselheiros tutelares, jovens, diretórios acadêmicos, os jovens da Câmara de Jovens, nas escolas. Sim. Nós temos os grêmios estudantis, enfim, nós
fizemos toda uma divulgação e tivemos aí adesão de cerca de 1.000 convites, 200 inscrições. E é muito importante, nós fizemos uma reunião prévia, que as pessoas entendam que a capacitação é uma só. São as mesmas pessoas que devem ser capacitadas. Uma jornada é pré-requisito para outra. Então nós temos aí inicialmente 6, 2 hoje, amanhã, dia inteiro. Nós temos 2 em dezembro e 2 em fevereiro. Depois todo um acompanhamento, uma supervisão, que é um trabalho para 2 anos. Eles vão atuar e ter intervenções na sociedade. Nós precisamos começar a mudar a cultura. Nós visitamos Pindamonhangaba, que eles começaram há 5 anos, e já tem mudanças significativas. Já, por exemplo, nas quermesses, não se vende bebida alcoólica, né? Então é possível, não podemos pensar ser uma utopia, uma sociedade que todos falem a mesma linguagem. Então a mesma linha de conduta dos pais, a mesma linha de conduta dos funcionários da escola, do professor, do policial, todos na sociedade falando a mesma coisa. Eu tenho que ter a noção que o álcool, a cerveja, não pode ficar do lado do leite. Eu estou passando uma informação, ali pode estar nascendo um dependente químico, um abusivo, às vezes não é nem dependência química, né? Nós temos o Brasil, com a questão do álcool, o 5º país com maior mortalidade pelo álcool. São mortes que não aconteceriam se não fosse a existência do álcool. Então, nós temos 12 mortes em 1.000 mortes no Brasil. Sendo, por exemplo, a Venezuela é 1,8. Então, é muito menor que nós. O país que mais morre pelo álcool é El Salvador, com 27 mortes em 1.000. Então, 12 mortes em 1.000 é muita coisa, não são alcoólatras, não. São pessoas que beber e dirigir, acidentes de trânsito, né? São as pessoas que não têm essa consciência. Bebeu não pode pegar o carro. Acho que no Brasil, com o programa Tolerância Zero, esse número tende a diminuir, né? Diminuiu, ainda não de forma significativa, mas isso vem com o passar dos anos. Então essa consciência nós temos que levar para a família. Que a família forma os cidadãos, né? Na verdade, ama os filhos. Se perceberem que aquilo faz mal, que é ali que está nascendo, as condutas vão melhorar, né? Nós temos aí a comunidade evangélica, né? Com um menor índice de usuários de drogas, né? Um menor índice, então, de criminalidade. Nós temos o estado de Utah, na América do Norte, com o estado dos Mormons, com o estado que nos congressos é mostrado, né? Que é o estado com menor índice de criminalidade, menor índice de usuários. Então é por aí que você através das portas de entrada do álcool, do cigarro, que depois evolui para outras drogas. Agora, vice-prefeito, só para que a gente pudesse entender, ficar claro para o nosso telespectador. 200 pessoas de Santos se inscreveram no programa Coalizões Comunitárias Antidrogas. Serão as 200 pessoas capacitadas ou esse número foi reduzido? Não, foi reduzido. Para quantas pessoas? Então, eles nos pediram que eles trabalhariam com 60 pessoas. 60 pessoas. 60 segmentos. Nós conseguimos estender segmentos, representantes de segmentos. Representantes de segmentos. Então serão 60 segmentos? Passamos para 80. Conseguimos... Então, 80 potencializar em 80 pessoas serão. Depois da capacitação, que é um processo, como o senhor já explicou, de algum tempo, mas passado o mês de fevereiro, quando as primeiras capacitações já estarão concluídas, como é que essas 80 pessoas vão agir na sociedade? Então, de repente, um representante de um grêmio estudantil, apenas para nos fixarmos na questão dos jovens, ou um representante de um diretório acadêmico de uma universidade ou de uma faculdade, como é que ele vai atuar concretamente? Ele vai ter segurança de capacitar outros multiplicadores. É uma bola de neve. Nós temos, por exemplo, da Universidade de Santa Cecília, o professor João Barros. A reitoria disponibilizou o professor João Barros. Ele vai ser o agente multiplicador da Universidade de Santa Cecília. Então, ele vai capacitar outros professores com a mesma linguagem, a mesma abordagem. Com a mesma metodologia. Isso vai crescendo, a mesma metodologia. Então, trabalhar com evidência científica é diferente de você ter, como a gente diz, pombos na praça e começar a dar tiro em pombo. Você pode acertar ou não. Você é mais certeiro, os resultados são mais medidos, mais mensuráveis
e você atinge realmente essa mudança. Tanto é que a ONU diz que metodologia científica leva a redução em 7 anos de 25%. Então é por aí mesmo. Claro. Toda essa conscientização que conseguimos, por exemplo, com o cigarro, né, conseguimos em outros setores, com álcool está bem difícil devido à sociedade do lucro. Agora, esses agentes eles vão atuar, Nara, eu queria até depois ver a sua opinião, mais com relação às drogas mais pesadas, ou em relação ao álcool, ou em relação a ambas? Não, é de relação a tudo. Mas o grande significado é realmente em relação ao álcool. Né? O álcool é a droga mais usada no mundo por ser legal. Eu ia falar exatamente isso. Acho que pela questão de ser legalizada, e ainda faz parte dos grandes esportes, das grandes competições, ainda tem o álcool como... completamente inadequado. Como patrocinador, quer dizer, é uma cidade hipócrita, né? A gente pode dizer, porque ao mesmo tempo que você combate a maconha, que você combate outras drogas ainda mais pesadas, você libera o álcool, e como a gente acabou de falar, é uma das drogas que mais mata no Brasil. O traficante está feliz, porque ele sabe que ali estão nascendo usuários, né? E por si só, mesmo que não caminhar para outras drogas, né? Acontece a mesma coisa com a maconha, mesmo que não caminhar para outras drogas, por si só já é um déficit, mexem com as emoções, tem uma perda, faz mal aquilo que faz, até deixar de fazer, nos estudos, no trabalho, o impacto social, acidentes, violência, potencializa a violência, então todos os aspectos. Né? Nesse sentido, vice-prefeito, nesse final de semana o senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, ele concedeu uma entrevista ao jornal Folha de São Paulo, ele que é o relator do projeto que visa exatamente regular os usos recreativo, medicinal e industrial da maconha. E o senador Cristóvão Buarque, ele diz num determinado momento que ele está concluindo o relatório dele a respeito dessa questão, e ele é a favor do uso medicinal das propriedades da maconha, enfim. Mas ele ressalta o seguinte, que ele diz que abre o relatório dele a respeito do tema, dizendo que de sexta a domingo o Brasil se transforma num imenso botequim. Ele começa o relatório dele dizendo isso. E estima-se que 96 milhões de brasileiros, ou seja, praticamente quase a metade da população, use álcool a cada fim de semana. E ele conclui dizendo que isso é um desastre e que, no entender dele, é a porta de entrada, o álcool é a porta de entrada para as drogas mais pesadas. O senhor concorda com essa avaliação? Concordo plenamente, só discordo, eu respeito muito o senador Cristóvão Buarque. Ele é um educador, né? Trabalha muito pela mudança da sociedade, pela educação, então pela prevenção, claro, por essa conscientização. Eu acredito que ele está certeiro, ele está embasado em realidade em relação ao álcool, e só me preocupa quando ele coloca mais uma droga para ser legalizada, porque o fato de ser legalizada, você diz, legaliza e depois regulamenta. A gente não consegue regulamentar, né? Você se refere à maconha, no caso. No caso do álcool, nós não conseguimos regulamentar. Mas talvez não seria uma forma também de você regularizar até o que se consome hoje, né? Porque a maconha é consumida por muitos jovens, adultos, enfim. E hoje o que se consome por não ser regulamentada é o que, de repente, faz com que a pessoa depois procure outras drogas, porque se mistura muita coisa, né? Ninguém mais fuma maconha pura. Mas há um risco muito grande, porque os países em que se liberou a maconha, aumentou o uso, né? Portugal, por exemplo, só que Portugal é um país com 10 milhões de habitantes, nós temos aí São Paulo, a cidade de São Paulo com 12 milhões. Então, Portugal se organizou em termos de serviços de saúde, né? Nós temos aí uma complexidade muito grande no país, no Brasil, né? Então, já temos uma sobrecarga no serviço de saúde com o álcool e temos mais uma droga legal. Agora, hoje a gente sente... Mas há uma evidência, né? E o próprio senador Cristóvão Buarque diz bem, que ele diz, estamos perdendo a guerra contra as drogas, porque o consumo está aumentando e porque há dois novos problemas, a violência do tráfico e a repressão a jovens usuários presos como traficantes que ficam com as vidas marcadas para sempre. Ou seja, essa também é uma realidade, porque apesar de toda a repressão, de todas as campanhas, o fato é que o consumo está aumentando. Você falou bem aí, né? De toda a repressão, de todas as campanhas. Eficácia quase zero. Pois é. Que tem que trabalhar na prevenção.
né? Então nós vamos ter um trabalho preventivo no Brasil, que nasce em alguns municípios, por exemplo, em Santos, justamente trabalhando na prevenção. Agora, dizer que a liberação da maconha vai diminuir o crime, nós temos aí o Uruguai, que mostra que não. Porque nós temos o cigarro, que ele é legal, e nós temos o cigarro contrabandeado, né? Então nós vamos ter a maconha, mesmo legalizada, está acontecendo no Uruguai, nos Estados Unidos, em Washington, né? em vários estados americanos está acontecendo. O que nos preocupa é justamente nós termos aí a tendência a mostrar a maconha de uma forma simpática, com um apelo comercial, né? E o uso medicinal? Como é que o senhor vê a questão do uso medicinal, das propriedades da cannabis, que são principalmente no caso de esclerose múltipla, mal de Alzheimer, enfim, isso já está provado. Até câncer, né? É câncer mesmo. E o próprio senador Buarque diz assim, que é desumano você não permitir que um paciente terminal não se valha dos benefícios terapêuticos das propriedades. Mas você mesmo leu aí... Para aliviar o sofrimento. Mas você mesmo leu aí que ele coloca recreativo. Sim. Também. Essa palavra recreativa... Esse é o projeto. O projeto é um projeto popular. Não é uso medicinal, não. É um projeto popular com 20 mil assinaturas que prevê o uso recreativo, medicinal, etc, etc. O senador Cristóvão Buarque, ele é o relator desse projeto, ele não é o autor. Ele é o relator. E como relator, ele defende a utilização da maconha para fins medicinais. Okay. Ele tem dúvidas quanto à questão recreativa, mas ele defende para fins medicinais. E combate a questão do álcool, que ele considera mais grave do que a questão da maconha. Eu participei em 2005 de um simpósio em São Paulo, internacional, com a presença da Inglaterra, presença de alguns países da Europa e mesmo da América do Norte, Canadá, presentes, que a comunidade, naquele momento, depois daquele simpósio, 2005, a comunidade científica brasileira se colocou ainda no aguardo de comprovações. A esclerose múltipla é uma doença que o uso da substância da maconha pode trazer benefícios. Claro. Mas nós temos no mercado outros medicamentos que trazem benefícios sem risco de trazer transtornos. Porque a maconha, os efeitos colaterais são também complicados. Então, a comunidade científica brasileira tem muito cuidado nisso aí, né? E nós temos a liberação, eu dizia da morfina, né? A morfina não tem alguma finalidade científica, medicinal, que traz alívio, traz benefícios para o paciente, nem por isso ela é regulamentada de uma forma para se usar. Em casos excepcionais, então, ela é utilizada. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Ela é utilizada, claro, sem dúvida nenhuma. Eu peço a licença, Eustáquio, Mara, nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foco. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Em novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Grande concentração diocesana no Centro de Convenções de São Vicente. Dia 23. Festa de Cristo Rei. Transmissão ao vivo da Santa Missa a partir das 9 da manhã. Representantes de todas as regiões e paróquias, sacerdotes, catequistas e toda a família, unidos em uma experiência missionária. Festa de Cristo Rei. Dia 23, a partir das 9 da manhã. Ao vivo. Santa Cecília TV, a TV dos grandes eventos. Estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, dia 17 de novembro, recebendo hoje com muito prazer o vice-prefeito municipal de Santos, Eustáquio Alves Pereira Filho.
e também a colega jornalista Nara Assunção, que é repórter do semanário Boc News. Eu gostaria, vice-prefeito, me permita, Nara, de mandar um abraço todo especial para a nossa telespectadora assídua, que é uma referência para esta cidade. É motivo de muito orgulho, de muita honra para o Jornal em Foco tê-la como telespectadora assídua, que é a dona Edith Pires Gonçalves Dias, e que, evidentemente, o Eustáquio conhece. É a confreira da Academia Santista de Letras, né? Uma pessoa extraordinária, maravilhosa. Um beijo, dona Edith, muito obrigado pela sua magnífica audiência, e a audiência qualificada, né? Sem dúvida alguma. Mas eu queria abrir agora a palavra para a Nara, para que a Nara pudesse questionar o nosso convidado, por favor, Nara. Eu gostaria, a gente falou bastante de prevenção até então, eu gostaria de saber os tratamentos que existem hoje aqui em Santos, né? Ano passado, como a gente comentou por alto, a gente recebeu o investimento do CRAC É Possível Vencer, então vieram 19 milhões para a cidade. Eu queria saber como que está esse cenário, se os Senates, por exemplo, já estão funcionando 24 horas, como era previsto, para atender essas pessoas que procuram esse tratamento. Como que está essa questão que também, além de você começar a tratar a prevenção, que é essencial e é só assim que a gente vai conseguir uma mudança realmente desse cenário, você tem que tratar também as pessoas que já sofrem com problema, com as famílias que já sofrem com problema, né? Esse cuidado existe em Santos, sim, e está sendo aprimorado. Quando falamos em 19 milhões do CRAC É Possível Vencer, 16 milhões para a saúde, esses valores não chegaram, né? Eles chegam gradativamente, né? Então, é todo um projeto a ser desenvolvido com prazos, né? Muitas vezes esses prazos reajustados, retomados. Nós temos muita dificuldade, como eu já dizia, em termos de recursos humanos, né? Porque hoje, com a lei da responsabilidade fiscal, com o índice prudencial, nós não podemos mais ir contratando, né? Então, mesmo o instrumento legítimo, que é o concurso público, e é dessa forma, nós tivemos um concurso recentemente, os chamamentos têm que ser de acordo com o suporte orçamentário do município. Então, nós temos, por exemplo, nós falamos aí da unidade da Zona Noroeste, um equipamento dos mais modernos, está pronto, e nós estamos agora em busca. O que atrasou foi justamente a questão dos recursos humanos, né? A organização social seria uma solução? Seria uma solução, seria. Vocês estão trabalhando nesse sentido? Também estamos vendo convênios, né? Nós temos percebido resultados muito positivos de organizações sociais, né? Nós temos... Nessa área de drogas, de combate às drogas? Também, né? Também. Nós temos na área da saúde, né? Na área da saúde, porque, geral. Saúde mental, né? E nós temos alguns, por exemplo, em termos de saúde, não especificamente nessa área, mas temos o Sírio-Libanês, né? É uma organização. Nós temos feito algumas visitas em instituições, mas não temos ainda a definição, está em tratativas, e a nossa meta é 24 horas, né? A unidade que já está pronta, já funcionava, ela ainda não... Porque ela ali tem um espaço físico inadequado, né? Então, a rua Silva Jardim 354, nós estamos transferindo e muito provavelmente vai para a Praça Washington. Nós estamos fazendo, existe um equipamento da saúde mental na Praça Washington que está sendo transferida, são casas de acolhimento, vai ali para o Marapé mesmo, Godofredo Fraga, são dois equipamentos que estão sendo instalados e vão ter, são egressos do antigo Hospital Anchieta, são crônicos, que vão continuar nesse tratamento, da CELAB, né, Seção Lar Abrigo, e vão continuar em outro equipamento, e o equipamento o Praça Washington é um equipamento muito interessante para que tenhamos o trabalho 24 horas. Isso estará acontecendo no início de 2015. Então nós teremos 2 unidades, tanto a que já existe, mas ela não é 24 horas, passa a ser 24 horas, e aqui começar na Zona Noroeste já começa 24 horas, que é um sonho acalentado há muitos anos, né? Para tratar dependente químico, nós temos que realmente ter um plantão constante, tem que ser 24 horas, o surto não escolhe momento, nós já temos as unidades de saúde mental que atuam 24 horas, são os CAPs. No caso das drogas, CAPs AD, álcool e outras drogas, modelo 3, né? E outras soluções, né? Tentativas de minimizar o problema, como os consultórios na rua, que nós temos um funcionando,
crack é possível vencer, ele transforma em 3, né? Nós temos aí Qual é a avaliação que o senhor faz do trabalho, vice-prefeito, dos consultórios de rua? Estão funcionando? Então, o consultório de rua nós temos um só, né? E eles atuam num acolhimento, né? Eles atuam tentando minimizar, é um trabalho de redução de danos, né? Eles tentam convencer, de repente, as pessoas que estão ali na rua? Eles dão uma atenção para aquela pessoa que não vai ao ambulatório, né? Agora, nós temos os 2 outros que terão médico e terão uma atuação um pouquinho diferente, além de só socorrer mais a questão das doenças infecto-contagiosas, que o consultório de rua ele nasceu mais para o atendimento das DST-AIDS, né? Então, que atendimento é muito comum em usuários de drogas. Exatamente. Né? Mas mais no atendimento também da população em situação de rua, né? E nós temos aí... Mas um consultório só para uma população tão grande? Muito pouco. Muito Qual pouco. é a possibilidade de um programa como esse ter ampliação? Já está sendo triplicado, né? Com esse recurso do crack é possível vencer, as equipes estão sendo montadas, mas passa para 3, né? Isso em 2015, então? 2015. Nós temos já um centro intersetorial de atenção além de todos os equipamentos que existem, mais um que está sendo instalado na rua Joaquim Távora. Deve começar dia 15 de dezembro, até o final do ano, né? Que justamente é a visão de uma intersetoriedade, né? Da ação intersecretariais. Então, as pessoas que estão nas ruas têm uma atenção da assistência social, mas elas apresentam transtornos psiquiátricos. Sim. Então não tem condição de ser apenas a Secretaria de Assistência Social. Então tem que ter uma intervenção da saúde. Os consultórios de rua, tendo, por exemplo, um médico, eles podem atuar, inclusive na questão da internação compulsória. Claro. Né? Como está fazendo São Paulo, de uma forma muito exitosa. Mas para a internação compulsória há necessidade de uma série de avanços, evidentemente, para isso. Antes de falar nisso, vice-prefeito, eu queria abordar ainda a questão da saúde mental, porque há uma tese do médico Roberto Ticanori, no sentido de que as ambulâncias do SAMU também façam atendimento e as pessoas que sofrem de distúrbios mentais. Agora, mesmo que isso se efetive, ou seja, as ambulâncias passem a atender, enfim, a recolher as pessoas em surto, esquizofrênico, etc., para onde essas pessoas seriam levadas? Por exemplo, o programa Recomeço apresenta vagas para internações involuntárias, né? Desde que elas passam, se tiverem comorbidades e tiverem surto, esse surto compensado, eles podem ser canalizados num momento posterior já para vagas do programa Recomeço, que prevê vagas para tratamento em comunidades terapêuticas, mas também em residências assistidas, em repúblicas, tem vários tipos de tratamentos, por exemplo, para a internação voluntária. Já temos o Dr. Ronaldo Laranjeira, quando veio para a conferência sobre drogas, ele nos trouxe aí a evidência de estar sendo pensado nisso, porque o Cratóide em São Paulo, a atenção da saúde do Estado de São Paulo, primeiro sensibilizou o judiciário, sensibilizou a OAB. Então nós temos esse trabalho já instalado em São Paulo. Então, essa ideia do SAMU também ter essa capacitação é essencial. Nós precisamos ter essa atenção. É uma somatória de esforços, né? Então, essas pessoas precisam de atendimento, precisam de atenção. São pessoas que não vão ao ambulatório. Então, desde que elas tenham um atendimento, logicamente, aqueles que têm um discurso ideológico, que são mais radicais, totalmente contrário a qualquer tipo de internação, a internação vai ser apenas depois de esgotadas todas as atenções extra-hospitalares, como diz a Lei 10.216 da reforma psiquiátrica. Então, se tenta tudo, mas aquela pessoa que resistiu a tudo, desde que tenha uma avaliação médica, um laudo médico, então ela tem o direito de ter aquela atenção prevista pela Constituição. E nós vamos exercer esse tratamento. E hoje na cidade, quantos leitos de desintoxicação tem? Porque às vezes você pega essa pessoa da rua e você já pode começar um tratamento de desintoxicação das drogas, até para de repente depois ela poder optar realmente pelo tratamento em clínicas que são conveniadas, né? Mas olha, vice-prefeito, eu gostaria que o senhor respondesse no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque.
Atenção universitários, faça já a sua transferência para a Universidade Santa Cecília, Unisanta. São 33 cursos de graduação presenciais e à distância nas áreas de exatas, humanas, biológicas e saúde. Aproveite para ter acesso ao melhor ensino com 25% de desconto na primeira mensalidade. Faça parte da geração Unisanta e tenha orgulho de dizer: eu sou do Santa. Informações 32027101 ou www.unisanta.br. O novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. 10ª Copa FEFESP de Futsal Escolar, de 14 a 28 de novembro. 8 equipes da categoria Sub-10 das escolas da região disputam o título no poliesportivo da Unisanta. Integração e motivação, ajudando a revelar novos talentos do esporte. Compareça, participe. 10ª Copa FEFESP de Futsal Escolar. Realização FEFESP Unisanta. Promoção Santa Cecília TV. De volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, 17 de novembro. Nós estamos ao vivo e recebendo com muito prazer o vice-prefeito do município de Santos, Eustáquio Alves Pereira Filho, que é psicólogo e também é o superintendente da CAPEP Saúde de Santos, e a colega jornalista Nara Assunção, que é repórter do semanário Bocnews e que deixou no bloco anterior uma pergunta ao nosso convidado com relação ao número de leitos para desintoxicação existentes em Santos, secretário. Nós estamos ampliando, né? Os recursos prevê a instalação de 20. Nós estamos já em contratativas com a Benesses Portuguesa, onde serão instalados 10. E os outros 10, muito provavelmente, se mantenham e são ampliados no complexo da Zona Noroeste, o Hospital do Arthur Domingos Pinto, né? Então nós temos, nos estudos dos projetos que foram apresentados, 20 leitos de desintoxicação para ambos os sexos. Eles dão um suporte inicial. Como você bem falou, né, realmente é o primeiro passo. Né? O tratamento da dependência química é um tratamento que se processa por várias etapas, até levar à reinserção social. Tanto é que é tratamento e reinserção social. A reinserção social é bem difícil e é necessária muita intervenção da família, a preparação da família, né? A mudança da atuação da família, da fiação da casa, né? Como a casa funciona, com disciplina, com comunicação afetiva, né? Realmente nós temos hoje vários fatores. Religião nesse religião, sentido. Sem dúvida. Espiritualidade. Espiritualidade, muito importante, né? Há também um discurso ideológico contrário até a religião como tratamento, mas nós temos a evidência, nós estamos trabalhando com vidas, com seres humanos, né? Outro dia até eu argumentei que temos que, então, impedir qualquer atuação da Santa Casa, porque a Santa Casa tem formação religiosa, Claro. né? O Estado é laico, só que o munícipe, a população não é laica, ela tem sua posição, então que venha católicos, evangélicos, espíritas, que tem realmente um trabalho que traga a vida, a valorização da vida, né? Que traga ao cuidado, resultados, tratamento. né? Sem dúvida. Então, acho que nessa questão, os evangélicos, eles estão à frente, né? Porque muitos que buscam a igreja evangélica realmente têm um resultado positivo. Os católicos, com a evidência da campanha da fraternidade 2001, também. Vida Sim, Drogas Não, se criou como gesto concreto a Pastoral da Sobriedade, que tem atuado muito nessas políticas, tem avançado bastante, que fala muito em prevenção, que faz muito essa preparação. São aqueles realmente que têm uma frequência mais assídua, que a igreja consegue ter uma atuação, né? Nós precisamos fazer algo em termos de multiplicar isso, sair daí, inclusive todas as igrejas católicas, a própria diocese, foram cientizadas das coalizões. E nós temos representação da Pastoral da Sobriedade, como temos também pastores evangélicos. A Cristolândia, que nos ajuda muito na recuperação. Nós temos uma atuação em relação a moradores de rua
mais de 1.000 recâmbios qualificados, né? Uma atuação, recâmbio qualificado é um recâmbio muito responsável em relação à dignidade e à recuperação daquele indivíduo. Ou seja, nós temos aí um estudo que mostrou que só 27% dos moradores em situação de rua são de Santos. Nós temos 73% que não são de Santos. Então, quando nós fazemos um recâmbio qualificado, não é para nós nos livrarmos daquela pessoa, é para darmos uma atenção. É muito mais fácil ele recuperar o vínculo familiar se ele estiver na cidade. Na cidade dele. Aqui, não, como recuperar esse vínculo na cidade que ele está fora? Então, nós temos fora isso, os convênios, né? Termos de cooperação técnica com os evangélicos, a Igreja Batista, com a Cristolândia, ou com os católicos, a Casa Belém, a Missão Belém, que nós temos cerca de 400 internações desde 2013, e nós estamos agora vendo essas pessoas que foram às vezes para outros lugares, as que voltam para cá, com recursos do programa Recomeço do Governo do Estado, para nós termos moradias assistidas. Então, é todo um trabalho que nós temos assim, até uma angústia, né? Uma ansiedade de colocar em prática, mas ele é gradativo. Então, mas a coisa está caminhando. Agora, Eustáquio, você é a favor, você como psicólogo, você é a favor da internação compulsória para os dependentes de drogas, enfim, dependentes químicos de um modo geral? E quantos leitos a nossa cidade, a nossa região dispõe para internação compulsória? Olha, o programa Recomeço, ele apresentou a possibilidade de nós termos 300 vagas. Né? Inclusive, já respondendo. Mas para voluntários? Voluntários, não só voluntários, aí que está, né? Nessas 300 vagas, nós podemos ter a maior parte voluntária, mas nós temos instituições abalizadas, credenciadas, com expertise para, quando eu digo expertise, especializadas com resultados, porque nós temos que pensar em resultados, né? Em recuperação. O Dr. Ronaldo Laranjeira, que atua dessa forma, por que ele defende isso? Porque ele tem resultados, muitas pessoas recuperadas que ele fez dessa forma. Então deve-se tentar de tudo, claro. Se tentar todas as formas, mas desde que isso aí não esteja respondendo, então faz parte do tratamento, isso é previsto por lei, desde que tenha a indicação médica. Então, a atenção involuntária, lógico que eu sou a favor de todo o tratamento que funcione. Sim. E nessa minha trajetória, quantos casos a gente pôde estar contribuindo para que houvesse a recuperação? Então, ela deve fazer parte, ela não pode radicalmente não fazer parte, porque você acaba excluindo uma demanda que não atende a outros tipos de tratamentos, dela receber o tratamento. Então, às vezes, uma mãe desesperada porque tem um filho que usa drogas, ela deve recorrer a quem para internar compulsoriamente o seu filho e salvar o seu filho? Hoje, a nossa porta de entrada do serviço público da Secretaria Municipal de Saúde é a Senat, que é um CAPS AD, ainda não modelo 3, ainda não 24 horas, então funciona só no horário de ambulatório, mas é ali, Rua Silvia Jardim, 354. E é ali que ele vai passar por uma avaliação médica, por uma avaliação psicossocial, e ali se ele quiser ir até o local. Isso, exatamente. Quando ele não quer ir? Quando ele não quer ir, o que as famílias têm feito em Santos, elas têm recorrido à justiça. As famílias têm buscado que o juiz possa interferir. Que existem 3 tipos de internação. A internação voluntária, quando a pessoa concorda. A involuntária é quando não precisa do juiz. Então basta que a família procura um laudo médico, né? Quando a família tem recursos, isso é mais fácil. Porque a família ela procura esse laudo médico e com esse laudo médico ela obtém a internação. Opção de fazer essa internação no seu ente querido. Quando não há essa condição, então deve haver o recurso ao juiz. E nós temos acompanhados, nós temos recebido do juiz algumas determinações para que se interne aquela pessoa. Que aquela pessoa, o juiz se convence que ela está na iminência da morte, que ela precisa daquele tratamento que é indicado pelo médico. Então nós temos cumprido essas não tem partido da prefeitura, né? Então nós pretendemos que também parta da prefeitura sim, sabe? Que a pessoa seja identificada quando, por exemplo, não tem a família presente. Que o consultório de rua não poderia de alguma maneira identificar isso e propor alguma coisa? O modelo que ele foi criado não previa dessa forma. Nós estamos fazendo uma readaptação, tanto é que o modelo hoje, o que existe hoje, não tem um médico.
Então, os próximos 2 terá a presença do médico. Fica difícil, fazer né? esse pode fazer esse... exatamente. Outra e questão... mesmo a SAMU, a capacitação da SAMU, que é essa ideia que parte da própria saúde mental do governo federal, né, do Ministério da Saúde. Outra questão que eu acho importante de abordar é a questão quando o caso fica mais grave, quando além de ir para a rua as pessoas começam a furtar, fazer pequenos furtos e essas pessoas são até presas. E aí eu acho que já passei por situações com pessoas próximas que acabaram sendo presas por furtos porque queriam comprar crack, enfim. E não existe uma preparação da polícia para abordar essas pessoas de uma maneira com que ela tenha também a opção do tratamento. Eu acho que o país precisa também rever um pouco essa questão da criminalidade que acontece, de furtos, enfim. A pessoa ele não é um ladrão, mas ele é uma pessoa acometida pela droga, no desespero que leva... atitudes como essa. Nós temos tido até reuniões com o judiciário, nós temos a posição do Poder Judiciário e você vê como tudo implica na conscientização. Sim. Esses policiais têm que ser também capacitados nesse sentido, sensibilizados. Claro. Por isso esse trabalho da Coalizões trabalha com conscientização. Mas nas nossas tratativas com o Judiciário de Santos, no modelo do que já acontece em São Paulo, né, pelo governo do Estado, nós temos a anuência deles. Porque as drogas, a partir do álcool, drogas, quer lícitas, quer ilícitas, as drogas potencializam a violência. Sim. Né? Então, quando você consegue fazer uma internação de alguém que está com transtorno, você minimiza a possibilidade do crime. Sim. Então, você acaba trabalhando na prevenção do crime. E isso, o Judiciário em Santos, nós temos tido essas conversações, está sensível e eles são adeptos da internação compulsória em casos que não está havendo resposta positiva, porque não chega ao ambulatório, o nosso suporte do que existe não está dando conta, tanto é que as famílias têm recorrido ao judiciário, então nós temos que ampliar de uma forma abrangente, né? E nós temos aí a anuência do judiciário, para que essa pessoa seja promovida, para que ela seja reinserida na sociedade de uma forma produtiva, de uma forma saudável, enfim, de uma forma feliz, né? Então, isso não pode ser uma utopia, nós temos que trabalhar dessa forma. Mas para isso também, vice-prefeito, haveria necessidade de uma ação firme, enérgica, definitiva, das autoridades policiais, das Forças Armadas, inclusive, no combate ao tráfico de drogas, ao contrabando de armas nas fronteiras do país. Sem dúvida. Eu sempre digo aqui que o querido amigo cientista político Aloysio Azevedo, lá nos tempos do Opinião... Sim, é verdade. A TV Mar, ele já dizia com muita propriedade que os inimigos modernos da pátria, já naquela época, eram o tráfico de drogas e o contrabando de armas. E se não houver uma política eficaz em relação às fronteiras, dificilmente nós conseguiríamos êxito. Foi dito luta. aqui, né? Prevenção é uma política pública, mas nós não podemos descuidar do tratamento, né? Tratamento, reinserção social. Claro. A redução de oferta é outra política pública. Existe uma lei. Redução de dano. Né? Aqui foi falado todas essas ações precisam estar caminhando junto, né? Para que se a lei 11.343 de 2006, ela diz que ninguém vai mais preso, mas a pessoa tem cerceamento de direitos, isso precisa ser realmente efetivado, claro. Termo de circunstanciado. Sim. A pessoa não fica presa, mas ela tem que ser consciente que aquilo está fazendo mal a ela, a família, a sociedade. Sim. Então, e o tráfico? Nós teríamos que ter uma fiscalização maior nas fronteiras, maiores investimentos. Né? Então, realmente, teríamos que caminhar de uma forma mais forte, não tão tímida e quase ineficaz como acontece hoje. Muito bem. E assim, Eustácio Pereira Filho, vice-prefeito de Santos, estamos chegando ao final desta edição. Teríamos muito mais a conversar. O tema, como vocês sabem, é um tema abrangente, complexo, difícil. Mas eu gostaria de agradecer muito a sua presença aqui no Jornal em Foque. Nós que agradecemos muito a parceria, esse trabalho que vocês fazem, essa oportunidade especial de nós estarmos divulgando esse trabalho que muito nos alegra. Estamos colocando uma semente importante na nossa cidade que nasce para o nosso estado e nosso país. Muito obrigado, Eustácio Alves Pereira Filho. Muito obrigado, Nora Assunção. Obrigada. Colega jornalista, pela participação. Agradeço a Cris Chalub e a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência. Amanhã nós estaremos de volta em mais uma edição. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã.
Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.